Fala trader, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldades para fazer análise gráfica nos ativos que você vai operar, fazer o estudo gráfico ali nos ativos que você gosta de operar? Não tem problema. Nessa aula eu vou explicar em detalhes, vou mostrar em detalhes as marcações, como que eu faço aí as marcações do dia a dia nos gráficos que eu estou operando. Vou mostrar ali o que eu levo em consideração, o que eu acho relevante e o que eu não acho relevante. Lembrando que eu opero no mercado em tempos gráficos menores, eu faço operações no intraday, mas tudo que eu explicar, tudo que eu ensinar nesse vídeo, você pode aplicar tanto em tempos gráficos menores quanto em tempos gráficos maiores. Tanto faz o tipo de operação que você faz, mais curta ou mais longa. A parte de análise técnica, análise gráfica é a mesma tanto em times menores quanto em times maiores. Então, com certeza vai ser útil aí para suas operações. Mas antes aí de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E peço que compartilhe esse vídeo em grupos aí que você participa para passar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também têm interesse pelo mercado financeiro, beleza? Então vamos ali agora para a tela do computador para iniciar essa aula. Bom, vamos dar início aqui. Eu separei aí o ativo mais conhecido no Brasil, do mercado brasileiro, que é o mini índice Bovespa, e o mais conhecido do mercado de Forex, que é o Euro-USD. Não importa o ativo, o mercado que você opere, aí o que eu vou explicar, o que eu vou ensinar hoje, você pode aplicar em qualquer ativo, em qualquer mercado. A intenção é você pegar o tempo gráfico que você gosta de operar e analisar pelo menos 2 times acima também. Você vai analisar o tempo gráfico que você opera e pelo menos 2 acima também, que é o mais interessante. Como eu opero M5 e M15 na maioria das vezes, a maioria das operações que eu faço são em M5 e M15, operações de day trade, eu vou analisar então os 2 acima, que é H1 e H4, e também um terceiro acima, que é o gráfico diário. Então eu sempre começo do maior para o menor, vou descendo do maior para o menor até chegar no tempo gráfico que eu gosto de operar. Mas você pode também, você opera em times maiores ou menores do que eu, você também vai fazer esse mesmo processo. Você vai pegar o time maior e ir baixando até chegar no tempo gráfico que você gosta de operar, onde você vai procurar as suas oportunidades. Então, vou começar aqui pelo índice da Bovespa. Vou vir aqui no gráfico diário. Meu gráfico ele é sempre limpo, vai ter aqui no máximo uma média móvel de 60 períodos, que eu gosto de utilizar, uma média simples de 60 períodos. E aqui eu vou começar fazendo 2 tipos de marcações, o suporte e resistência na horizontal, as linhas retas na horizontal, e também suporte e resistência dinâmico através de linhas de tendência, tanto a LTA quanto a LTB. Os topos e fundos que eu vou marcar são sempre os mais próximos do preço atual. Por exemplo, aqui no índice Bovespa, o preço atual está aqui. Então não faz muito sentido eu marcar esse fundo, essa região de suporte, porque o preço está muito distante. Até ele chegar aqui, ele tem que passar por outros pontos de suporte aí no meio do caminho. Então, para não deixar o gráfico muito poluído, com muitas marcações, marca sempre ali os mais próximos, que é onde o mercado está, ali na região que o mercado está trabalhando nos últimos dias, nas últimas semanas. Aí conforme o mercado vai andando, você vai atualizando aí no decorrer dos dias, no decorrer das semanas. Então vamos lá, eu vou primeiro marcar aqui esse topo histórico aqui no índice Bovespa, marcar aqui esse topo com uma linha reta. As ferramentas que eu utilizo, eu vou mostrar aqui para vocês, normalmente fica aqui em cima no MetaTrader, eu gosto de deixar aqui no canto, é só você clicar com o botão direito aqui nas ferramentas, de fazer desenho, clica com o botão direito, vem em personalizar, ele vai abrir uma tela com todas as ferramentas que existem aí no MetaTrader. Do lado esquerdo são as que você pode adicionar aqui, o atalho, e do lado direito são as que já estão adicionadas. Então, as que eu utilizo já estão aqui. Se você quiser, pode pausar o vídeo, bater um print, ver aqui os nomes e depois você adiciona, porque algumas aqui não vêm como padrão adicionado ali o atalho, então depois você pode fazer esse mesmo processo e adicionar conforme aqui, a mesma forma que eu utilizo. Então são essas que eu utilizo para fazer as minhas marcações das ferramentas, e o que eu não utilizo eu jogo para o lado, deixo aqui no lado esquerdo para não aparecer aqui na lista, nos atalhos. A linha horizontal eu sempre faço com essa ferramenta, eu coloco aqui uma linha horizontal para fazer a marcação aí das regiões de suporte e resistência. Uma outra dica, quando você quiser fazer uma cópia da linha, que nem eu coloquei uma aqui em cima e quero marcar esse outro topo aqui, nessa região. Eu não preciso vir aqui criar uma nova, com ela selecionada, eu vou tirar a seleção, vou selecionar ela de novo, com ela selecionada,
segura o Ctrl, a tecla Ctrl pressionada e puxa no quadradinho do meio. Ele tem um quadradinho no lado esquerdo, na ponta esquerda, um quadradinho na ponta direita e um quadradinho no meio. Então você puxa sempre aqui no do meio com o Ctrl pressionado. Ele vai fazer uma cópia. Ó. Vou puxar aqui, ó, criou uma cópia. Então eu vou marcar esse topo. Só que agora essa linha, como o topo que eu quero marcar, ele começa daqui para frente, daqui para lá, eu não quero deixar esse pedaço a mais. Como eu faço? Se eu tentar diminuir, ó, vou diminuir. Se eu tentar diminuir, ele vai sair ele vai tirar a parte reta que eu costumo deixar, né? Ele vai ficar maleável. Se eu segurar o Shift, nesse caso aqui é o Shift pressionado e puxar, ó, eu posso descer e subir o mouse que a linha não sai, que ela fica retinha. Então, com o Shift pressionado, eu consigo ajustar o tamanho dessa linha. Então, eu vou fazer a marcação desse topo. Vou selecionar, vou deletar essa aqui. Aqui, uma outra coisa que eu posso marcar são esses dois fundos aqui, para marcar uma LTA, uma região de suporte. Aí eu uso essa outra ferramenta, porque está em azul. Aqui o Shift para a mesma coisa, ó, se eu puxar sem apertar o Shift, a linha fica maleável. Agora eu colocando aqui, se eu segurar o Shift, ele vai retinho, ó, conforme a angulação que eu coloquei, mesmo que eu suba mais ou desça o mouse, eu consigo ajustar aqui a linha para ela ficar corretamente, pegando aqui os dois fundos que eu quero marcar. Então aqui no gráfico diário eu já marquei aqui essas duas regiões de resistência, esse suporte aqui, através de uma LTA, vou baixar aqui para o gráfico de 4 horas. Note que ó, no gráfico diário, os dois fundos aqui que eu usei de referência, a linha está passando exatamente nos dois fundos, nas duas mínimas aqui. Quando eu mudo para o gráfico de 4 horas, ele distorce, ele saiu, ó, ele manteve aqui o primeiro fundo, só que saiu do segundo, fez aí uma distância. Então, isso às vezes acontece, é só fazer o ajuste fino. Eu vou clicar aqui, vou diminuir para ter acesso ali à ponta, vou puxar aqui de volta, ó, aumentar, colocar aqui, ó, corrigir com o fundo e fazer aqui a correção. Então, fiz um ajuste fino da linha. Bom, aqui no gráfico de 4 horas não tem muito o que marcar, eu posso, se eu quiser, fazer uma marcação desse último fundo aqui, que é uma região de suporte. Então, vou voltar aqui no gráfico diário, vou criar uma cópia aqui da linha, Ctrl, puxo a linha, vou diminuir o tamanho dela, que eu não preciso dela muito longa, segurando no Shift, volto ela aqui na região, volto para o gráfico de 4 horas e ajusto aqui no fundo. Então, as marcações aí de suporte e resistência do gráfico de um dia e no gráfico de 4 horas estão ok. Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora. Eu posso marcar esse topo aqui, esse último topo mais recente, esses dois últimos topos aqui mais recentes que o mercado deixou. Pego aqui essa linha, mesma coisa, Ctrl pressionado, faço uma cópia. Também não preciso dela muito longa, vou colocar ela menorzinha, vou diminuir com o Shift pressionado para ficar aí retinha. Vou marcar aqui. E pronto, então marcado aqui essa região. Ok, então tá tudo marcado aqui. Deixa eu dar uma olhada nos times menores, M15, os dois últimos topos, esse fundo, tá armando um pivô de baixa. Bom, então eu já fiz as marcações aqui no índice Bovespa, das regiões mais importantes. Por que é importante, mesmo que você, que nem no meu caso, eu opero M15 e M5. Eu não vou analisar só esses dois tempos gráficos, porque é importante analisar tempos gráficos maiores para você identificar regiões importantes que não são visíveis em tempos gráficos menores, né? Por exemplo, aqui essa região de resistência. Quando eu estiver no gráfico de 15, de 5 minutos, eu não vou conseguir enxergar esse topo, porque ele vai estar muito lá para trás, vai estar lá bem no passado, então não vai ser possível identificar. Agora, como eu olhei no gráfico diário e identifiquei ele, fazendo essa marcação, quando eu estiver operando em M5 e M15 e o preço, se caso o preço chegar próximo dele, eu sei que ali tem uma região extremamente importante, um topo histórico, onde o mercado tende a bater e voltar e respeitar na maioria das vezes. Então eu não vou fazer uma compra contra uma região de resistência dessa importante. Por isso que é importante fazer essa marcação em tempos gráficos maiores. E agora aqui com as marcações feitas, eu posso estar agora acompanhando aí no dia a dia M15 e M5. Essas marcações, como são em tempos gráficos altos, eu não preciso a todo momento vir aqui olhar e fazer atualizações, mas de tempo em tempo é bom você dar uma olhada, ver aí uma região de suporte e resistência que foi rompida, que não é mais válido, e vai fazendo essas atualizações conforme for necessário, mas não é preciso fazer todo momento. A todo momento, assim, com mais frequência, você vai atualizar marcações em H1, em M15, em M5, porque o mercado anda mais rápido nesses tempos gráficos. E aqui no EURUSD a mesma coisa, vou vir aqui no gráfico diário,
Deixa eu dar uma olhada no semanal também. Bom, no gráfico diário já é o suficiente. Ó, eu posso marcar esse último fundo. Aqui tem um fundo duplo, mas está abaixo desse aqui, então eu posso primeiro marcar esse aqui. Aqui, a linha amarela que eu gosto de utilizar para marcações de suporte e resistência na horizontal. Vou marcar aqui esse fundo. Vou marcar aqui, como ele tem um topo e um topo logo, um topo mais baixo logo próximo, eu posso marcar com uma LTB. Então vou pegar aqui esse topo, esse segundo topo aqui e fazer a marcação. Vou baixar um tempo para ver se ele não vai fazer aquele... Não precisa fazer aquele ajuste fino, ele ficou certinho no topo, nos dois topos. Então aqui eu sei que é uma região de resistência. Aí eu vejo aqui que o mercado recentemente veio testar e fez um rompimento falso. Ele chegou a fazer o rompimento e voltou a trabalhar abaixo. O que eu faço? Desconsidero agora esse topo e atualizo com o topo novo. Deixa eu voltar, tirar o zoom, voltar no gráfico diário. Pronto, ó, com o segundo topo. Volto aqui no gráfico de 4 horas e agora também ele fez a mesma coisa. Ele chegou a fazer o rompimento, foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo. Eu posso já atualizar ou deixar mais um tempo para ver se ele vem testar novamente e continuar caindo. Então aí é uma opção aí, pode fazer uma das duas opções. Ou já atualizar agora, eu vou deixar por enquanto nesse anterior, deixa eu fazer o ajuste fino, desce um pouquinho para ficar certinho nesse topo. Beleza. Aqui também cabe uma LTA, pegando aqui esse fundo e esse fundo aqui. Ó, é onde o mercado está testando nesse exato momento. Ok, já tem essa informação também. Posso marcar essa região, ó, que o mercado deixou um topo no passado, o segundo topo no passado e agora deixou um fundo. Então é uma região de briga, foi resistência no passado, passou a ser agora uma região de suporte. Posso colocar uma marcação ali também, fazer uma cópia aqui dessa linha. Também não preciso... Está muito longa, não preciso dela tão longa. Aqui, ó, esse tamanho já é o suficiente. E é isso. Aí está marcado aqui também. Vou baixar para H1, vou dar uma olhada no H1 como que tá. Às vezes você pode diminuir aqui o zoom para dar uma olhada maior, depois voltar. Ou ir no próprio tempo gráfico para ver mais passado aqui, mais histórico do gráfico. Bom, H1 eu sei então que aqui essa região é aquela LTB do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, eu sei que é uma região de resistência importante. Aqui eu sei que é o suporte da LTA do gráfico de 4 horas, que é onde o mercado está testando agora. Então aqui está ok também, deixa eu ver, M15. Bom, já está aí as marcações, eu não preciso fazer mais nenhuma por enquanto. Ele está testando agora a LTA aqui do gráfico de 4 horas, uma região de suporte importante, mas tem também essa região de resistência importante, onde ele fez aqui um rompimento falso e voltou a trabalhar abaixo. E é isso. Aí as marcações que eu faço. Aí claro, aí depois quando eu estou operando, aí eu vou... Deixa eu voltar aqui no índice Bovespa. Eu vou utilizando outras ferramentas, como o Fibonacci, por exemplo. Pegar todo esse movimento de queda que o mercado fez e localizar a região de 50 a 61 de Fibo. Aqui, ó, pegar todo o movimento de queda. Retração de 50 a 61.8 de Fibo, que é a região que eu gosto de procurar oportunidades. Aqui é uma região de resistência, né, um movimento de queda, a correção numa região de resistência, onde pode gerar oportunidades de venda. Mas aí, depois que eu fiz a marcação, ao invés de deixar a ferramenta aqui, para não deixar poluído, muito poluído o gráfico, eu utilizo essa outra ferramenta e marco aqui com um retângulo roxo aqui, que eu sei que essa é a região, e eu posso deletar a ferramenta de Fibo. Então fica mais limpo, e eu sei que essa é a região de 50 a 61, do movimento anterior de queda. Tá? Então aí eu vou fazendo, adicionando aí marcações no gráfico, nos tempos gráficos menores. Aqui um outro exemplo, ó, o mercado ele deixou um fundo aqui, corrigiu, aqui é a região de resistência de Fibo e fez um movimento de queda, ele perdeu essa região aqui, então eu posso marcar uma LTA, que eu sei que agora essa região é uma região de resistência também. Agora, ó, no gráfico de 5 minutos, ó, posso pegar também agora Fibo, marcar esse último movimento de queda que fez o rompimento dessa região, após testar essa resistência importante. Vou usar Fibo para pegar esse último movimento menor, ó, região de 50 61 de Fibo desse movimento menor. Então é uma região interessante para procurar venda. Por quê? Porque o mercado já fez todo aquele movimento de queda, corrigiu em 50 61 de Fibo do movimento maior, e agora ele está no movimento menor 50 61 de Fibo também, depois de romper essa região de suporte, que fez um
um movimento aí de rompimento numa região e está fazendo um pivô de baixa, um movimento de queda, correção, provavelmente ele deve continuar esse movimento para testar pelo menos essa região aqui de suporte, gerando aí oportunidades de venda. Então, dessa forma aí que eu vou analisando, vou voltar aqui ó, no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, ó, essa linha eu sei que é aquela região importante de resistência do passado, que é onde o mercado está testando agora. Vou voltar aqui no M15, ó, é justamente essa linha aqui, ó. Tá vendo a importância? Olhando só M5, M15, eu não sei, eu não tenho ciência dessa região ser uma região importante de briga, mas quando eu vou lá no gráfico diário, eu sei que é, porque aqui eu consigo visualizar, algo que no M15 e no M5 eu não vou conseguir visualizar. Então, por isso que é importante fazer essas marcações. Beleza? Então é isso, é dessa forma que eu faço aí as marcações do meu dia a dia. Como eu falei, nos tempos gráficos menores vai atualizando, sempre fazendo novas, porque o mercado ele se move mais rápido nos tempos gráficos menores. Só que nos tempos gráficos maiores aí a atualização é bem pequena, principalmente ali no diário, no semanal você vai olhar uma vez, no dia no máximo você vai dar uma olhadinha no dia ou na semana, até mesmo uma vez só na semana você vai precisar fazer algum ajuste, marcar uma nova região, então é bem tranquilo, depois que fez a primeira vez é bem tranquilo, é só manter ali atualizado, é bem tranquilo fazer isso, aí o trabalho maior é fazer as marcações, manter atualizado, nos tempos gráficos menores, mas aí isso você vai fazer no dia a dia, quando você estiver operando, você vai estar fazendo aí essas marcações, como por exemplo essa que eu fiz agora no M5, de marcar essa LTA e essa região aqui de 50,61. Só que quando eu for operar amanhã, muito provavelmente não vai valer mais nada essas duas marcações, mas as maiores que eu fiz no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, vai manter aí, vai ser útil amanhã, depois da manhã eu só vou fazendo aí algum ajuste se necessário. As menores tem que sempre estar atualizando conforme ali você for operando no dia. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, dessa explicação, espero que ajude a você aí a melhorar as suas análises, a melhorar aí as suas entradas, as suas operações. Se gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo e compartilhe, peço que você compartilhe esse vídeo em comunidades, em grupos que você participa aí de mercado financeiro, para pessoas que gostam aí do mercado financeiro estarem aí conhecendo também esse vídeo, beleza? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!